Olá, alunos, olá, alunas, concurseiro, concurseira, chegamos no ar. E aniversário, Larissa, aniversário. Ô, 40? 40? Quatro dúzias é bom, né? Quatro dezenas. Quatro dezenas. Matemática não é, Boa. nossa situação é geopolítica. Quatro dúzias foi ótimo. Tudo mais. Boa. Mas olha, 40, hein? Obrigado por você que está conosco, você que nos acompanha, você que nos segue. Comentando, criticando, dando ideias. Sim, colocando ideias. Eu quero que vocês falem sobre isso. Pensa naquilo. Sugestões, envia sugestões para nós. Dobradinha 40 no ar. Privilégio. Às privilégio. vezes, o ensino público no Brasil, várias pessoas já pediram. Isso. E de repente você fala, pô, mas a minha não foi colocado ainda. Aí você vai encaixando, principalmente quando tem uma ideia, uma matéria de época, no dia que a gente vem gravar, a gente dá um jeito de encaixar. E para provocar essa nossa conversa aqui, vamos ver duas charges e uma matéria de jornal. Beleza, e depois vamos para o texto. Veja só, olha esta charge que eu quero que vocês analisem agora. Por favor. Ensino público, está lá o título. Temos uma professora apagando o quadro. Você vê aqui no canto um menino tendo seu cérebro apagado. Grande charge do Jean. Esta próxima charge aqui é do grande Bennett, amigo do professor Marlos. Companheiro Bennett. E que traz algumas indagações, né, algumas provocações, teste de alfabetização. Você pode dizer o que está escrito ali, com toda a empáfia, um catedrático, sua beca, né? Espetacular. Aí tem o menino, sim, uma mentira deslavada. Esta ironia aqui é espetacular no texto, né? E outra ideia que deveria ser verdade, a educação é uma prioridade no Brasil. E a gente percebe que ela não é tão prioridade assim, quando nós vamos ler, agora deixa eu sair daqui, eu preciso entrar na internet, vou descartar, e eu quero mostrar na internet esta matéria aqui, ó. Veja que coisa maluca esta ideia. Não estamos reclamando de se ter educação ambiental, fique bem claro isso. Mas olha o que diz o texto. Ela é do dia 3 de agosto de 2015. Sim. E diz assim, ó, educação ambiental pode virar matéria obrigatória. É um projeto de lei, 221/2015. A matéria de educação ambiental pode se tornar uma realidade. Deixa eu até aumentar para facilitar a leitura. Pode se tornar uma realidade nas salas de ensino fundamental e médio de todo o nosso país. Segundo Cássio Cunha Lima, PSDB, e ele diz o seguinte, a criação de uma disciplina é uma forma de transmitir, aqui já ficou até redundante, de forma efetiva os conhecimentos ambientais. Professor Marlos, todo esse tempo de sala de aula, de escola, ele dá já a autoridade de dizer, precisamos de mais disciplinas? Jogada. Esse é o nosso programa, nossa aula de número 40. Nós nunca falamos palavrões aqui. Nós não proferimos nenhuma palavra torpe. Não vamos imitar o Collor, né? Nenhuma palavra chula. E nós também respeitamos uma autoridade eleita democraticamente. Mesmo que essa pense besteira. Sim. Então, por isso, eu fiz a minha introdução. Então, você já entendeu o que desejo dizer. Não é? É simples. Este senhor, este senador da República, porque o Congresso Nacional, ele funciona pensando que você tem uma situação assim, e você tem uma cupulona aqui. Côncavo e convexo. Então, na verdade, aqui, e você tem, vamos inverter, porque a inversão aqui é correta. Aqui você tem esse, e tem isso aqui. Então, aqui você tem o Senado, e aqui você tem a Câmara. Tudo bem. Espera-se que os senhores senadores sejam pessoas com alto grau de conhecimento e sabedoria, ex-governadores, ex-ministros, pessoas doutas no sentido. Homens com notório saber. Este senhor comete um equívoco total e absoluto. Como assim educação ambiental não existe? E eu pergunto, o que será que significa a disciplina de biologia?
O que será que significa a disciplina de geografia? O que será que essas disciplinas fazem que não podem trabalhar com questões ambientais? Eu acho que elas não trabalham com questões ambientais. Nada. Se você que nunca trabalha com questão ambiental. Talvez a questão ambiental possa ser trabalhada onde? Na matemática. Talvez a questão ambiental possa ser trabalhada na física. Ou talvez na arte, e ela é. Ou ainda na educação física. Então, é compreensível, também é. Agora, dizer que isso é efetivo, criar mais uma disciplina num currículo recheado, o ensino médio com tantas disciplinas, onde é que entraria isso? Será que não é mais simples empregar toda a sua energia, senador? Todo o seu... O senhor tem dezenas e dezenas de assessores seus e no seu estado de origem. Será que ninguém pergunta como é o currículo da educação do ensino básico brasileiro e enfiar goela abaixo mais uma disciplina? Então vamos colocar outras. Coloquemos também a educação ambiental, a educação para o trânsito, e vamos colocar a matemática financeira ou a economia, assim, uma disciplina só de economia, e vamos colocar também uma disciplina de orientação doméstica, ou seja, cozinhar, lavar, passar, costurar, vida moderna. E vamos criar uma disciplina de tecnologia também, ou seja, as disciplinas que nós temos 13, vamos ampliar para 18, 22. E vamos fazer com que as aulas, então, ou tenham 20 minutos, 25 minutos cada uma, você vai encher de disciplina, ou você vai criar o ensino integral. Mas aí sim, o ensino integral, quem paga a conta? Quem paga a conta? Então, senador do PSDB, dizer que o PT não pensa em educação é muito fácil. O senhor acabou de fazer, se não pior, a mesma coisa. Não valoriza a educação. Este projeto de lei é, no mínimo, opinião pessoal, estapafúrdio, uma bobagem, uma perda de tempo. Ó, abre aspas na fala do senador, coloca lá para ficar exatamente como ele colocou no texto. A educação ambiental é tratada como um tema transversal. Eu não sei se ele conhece a palavra, mas tudo bem. O que inviabiliza, segundo ele, se ela for transversal, uma prática contínua, permanente e com conteúdo próprio. Não sei o que ele chama de conteúdo próprio para a educação ambiental. É vago o conteúdo próprio. Assuntos como reciclagem, sustentabilidade, medidas de reuso de água, ecologia devem ser tratados com devida importância. Bom, uma segunda pergunta. Quem daria tal disciplina? Quem seria o mestre nesta área, já que o tema transversal não dá conta? Isso para trabalhar em todas as escolas públicas. E qual seria o tempo de hora dessa, ou melhor, a duração, a carga horária, carga horária, a hora-aula, por assim dizer, a periodicidade, uma vez por semana? 2 vezes por semana? E vai retirar o quê? Porque tem que se pensar nisso. Parece que não existe nada nesse sentido. Vamos pensar em 25 aulas semanais. Grande parcela das escolas públicas tem 25 aulas semanais. 5 na segunda, 5 na terça, 5 na quarta, 5 na quinta, 5 na sexta. Muito bem. Nessas 25 aulas, dentro dessa mágica de 25 aulas, ele precisa eleger. Então, vamos colocar aqui na Lécio, só para que o nosso amigo também pense conosco. Então, eu tenho 25 aulas, certo? 25. Semanais, né? Daí, eu tenho língua portuguesa, tá? Língua portuguesa, beleza, olha, só fez bobagem. Tá o grau de irritação. Tá o grau de irritação. Matemática, mas é pura verdade. Física, química, biologia, tá? Daí eu tenho história, daí eu tenho geografia, daí eu tenho língua estrangeira moderna, certo? Que pode ser espanhol ou educação física, tá? Então, eu tenho isso. Aí eu tenho filosofia e tenho sociologia, tudo bem? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 disciplinas, tá? Você pode eleger ainda uma 13ª disciplina que entra aí na situação da própria língua estrangeira. Para lá ou para cá, se você, no caso de ter inglês ou espanhol, ou as duas dependendo do colégio, né? Ou a língua portuguesa, ela é trabalhada com redação e literatura. Então, você não tem a mesma coisa. Em algumas escolas, você tem só o profissional de redação e tudo mais. Então, 13. Tá, 13 e 25 aulas. Então, nós já temos 2 aulas. Isso não acontece. Não acontece por quê? Normalmente, você tem aqui 2, tem 2, tem 2, tem 2, tem 2. Tem uma, certo? Tem uma.
Aí língua estrangeira, uma também, educação física, uma, arte, uma, tá? E você tem assim, então eu tenho 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Aí vão sobrar 9 aulas que serão divididas aqui. Que são as duas principais, sem medo de errar. Então, invariavelmente, que você tem isso aqui, certo? Quando não tem isso aqui, vai uma aula a mais para lá, porque aí você tem um currículo. Onde é que você vai encaixar aqui? Vai tirar uma aula daqui? Sim. Mas lembre-se que a língua portuguesa, ela contempla a literatura, contempla a gramática, como se fossem duas, tá? Então, vai ficar com 3, vai diminuir uma. E a matemática, com tudo que a matemática tem. Quer dizer, olha o samba que se dá quando você mexe no currículo dessa maneira, sem ter noção do que se está fazendo. É que essa atitude, esta matéria, eu mostrei para vocês, por favor, só olha lá o jornal, né? Tá ali, a data. Pode virar. Mas saiu em todos os jornais. O jornal O Valor também publicou, inclusive no dia 27/8, republicou esta matéria, esta ideia. Eles reforçaram esta crítica, questionando isso que o professor Marlon está falando. Em vez de se buscar um projeto de Estado, tá? De Estado, e pense aí que nós teríamos... Não partidário. Em algum tempo, nós conseguiríamos ter daí uma educação integral, um ensino integral, que o aluno chegaria de manhã, iria à tarde, porque de uma vez só é impossível. Fisicamente não é possível colocar... Como é que, se hoje as pessoas passarem a estudar o dia inteiro, como é que nós faríamos com aquele grupo dos 3 períodos? O pessoal que vai de manhã, o pessoal que vai à tarde, o pessoal que vai à noite. Não tem espaço físico para todos eles. Não existe material humano para dar aula para todos Nas faculdades não existe. Hoje é uma falta, você sabe muito bem, Lécio. Falta de professores de geografia, falta de professores de física, certo? Falta de professores de filosofia, sociologia, especialmente complicado. Não há professor de física, não há professor de geografia no mercado, você não tem, as escolas pedem, suplicam, assim, tem vaga aos montes, porque não tem. E, inclusive, professores de outras matérias acabam pegando aquela matéria na qual ele não se formou. Isso indica que os nossas excelências, e como costumo às vezes errar a palavra de maneira equivocada, as vossas excrescências, acabam não planejando, e isso indica que nós continuamos patinando. A busca de um currículo que nos desse parâmetros de avaliação falta, porque na maneira que está, como é que é avaliado, né, um aluno? Como é que se avalia um aluno? O Enem, que já é uma prova bastante complexa, não é completa como deveria ser, falta ainda pontos para serem avaliados. Agora imagine no restante, porque qual é o parâmetro para dizer que uma criança é alfabetizada? Pense, o professor de ensino fundamental, que é o que mais deveria receber, que mais deveria ganhar pela dificuldade de se trabalhar com uma criança. Uma pergunta que se faz é se o gabinete do ilustre senador deu uma olhada em alguns livros adotados pelas escolas, sobretudo nessas 2 disciplinas aqui. Há capítulos inteirinhos dedicados a isso. A redação, nós em redação, também já discutimos isto aqui com bastante propriedade. Aliás, existem temas e temas relacionados à política nacional de resíduos sólidos. Ora, então, e esses temas perpassam todas as disciplinas porque eles são comuns. Então, espera aí, vamos criar uma disciplina de educação ambiental. Daí ninguém mais, a biologia não vai tratar mais disso. Não, porque é assim, já a biologia não está tratando, a biologia não vai tratar disso. Mas a biologia não é biologia, estudo da vida. A vida não passa pelo ambiente, não passa pela educação ambiental, não é? Tem certeza? Então você vai tirar capítulos inteiros aqui, vai tirar daqui também. Aí vai colocar o quê? Aí vai aprofundar outros assuntos. Mas escuta, aí não haverá um conflito? Não, não há um conflito. O que a história explica não é o que a filosofia explica, o que a sociologia explica. Ora, mas para isso os currículos têm que se afinar. E deve existir na escola uma reflexão intestinal da escola, e não algo que vem de cima para baixo. Eu também não sei se esse parlamentar, um projeto assim, se ele frequenta a sala de aula, se ele conhece aquilo que a gente chama de chão da escola, o chão da escola, em que o professor fica ali o tempo todo. Conhece o chão da escola? Não conhece o chão da escola? Então como é que você vai trabalhar com o ensino público? Como é que você vai questionar o ensino público? Porque não se pode pensar num projeto só olhando a escola privada. Há menos alunos na escola privada. Então, pare com isso. Pare com isso.
Esse projeto tem que ser feito contemplando a escola pública, senão vira mais uma encrenca para piorar a debilitada escola pública brasileira. Gerson, coloca para nós, Gerson Reginaldo, coloca lá de novo. O texto dele já diz que tem problemas. Ó. A educação ambiental é tratada como um tema transversal e isso inviabiliza. Não, é justamente a questão transversal, de conversar várias disciplinas. Que é o futuro. Que você consegue fazer com que a coisa funcione. Se você tirar isso... Segmenta. Ele quer colocar novamente as em gavetas. Gavetas. Como se a educação ambiental não dependesse da biologia, não dependesse da geografia, não dependesse da história, não trabalhasse com a química, arte, não trabalha com a química. Será que na química não tem nada sobre educação ambiental? Claro que tem, mas é óbvio que tem. E a própria redação, como nós dissemos, olha, temas ambientais são contínuos e o professor de redação também trabalha com isso, assim como o professor de química vai trabalhar com isso, como o professor de biologia vai trabalhar com isso, como o professor de física vai trabalhar com isso. É óbvio que um professor de arte vai trabalhar com isso. O professor de literatura, então, ele deita e rola na questão ambiental, porque ele fala sobre períodos como o arcadismo, que é notório no bucólico, ou seja, que trabalha com a natureza. Que coisa, né? Que coisa, né? Demonstra, vamos reafirmar Nunca falamos isso, palavrões. E é importante, demonstra a falta de cuidado com a educação. Esse nobre senhor está fazendo o que esta professora, entre aspas, aqui na charge, está do jeito, se for aplicado, coloca lá a charge, por favor, se for aplicado o que ele quer, vai ser isso que vai acontecer. Vamos apagar o que os alunos, o pouco em tese que estão aprendendo. E o que já estão aprendendo, com todos os problemas que existem, já é mais do que a sua proposta. Então, o projeto demonstra, sim, o que o menino está falando aqui, ó. Ele não lê. Ele está pensando, é uma mentira deslavada. Na verdade, o que ele lê é a verdade. É a verdade. Isso aqui, ó. Pessoal, vamos entender mais uma questão. Esses projetos de lei nascem no nosso Congresso. São esses senhores, são essas bancadas que são capazes de estragar todo um sistema. Porque, engraçado, nós temos a bancada da bala, da bola e a bancada ruralista. A evangélica também. A evangélica também. Você e eu, vamos aqui fazer uma meia-culpa, né, professor Marlos, para somar com todos, não conseguimos votar e formar uma bancada ligada ao ensino. Não existe. Como é que nós vamos montar isso? Pense, o ano que vem nós teremos eleições... A bancada da educação... Para prefeitos, para vereadores, por que não vamos começar aí uma bancada ligada ao ensino, que não precisa ser professor, só isso. É questão de ver pessoas que tenham interesses na educação. Esse tema aqui não é uma coisa partidária, tem que ser um tema político e nós discutirmos política com os nossos alunos para ver o que nós podemos melhorar o país em cima disso. Nosso aluno precisa gostar de política porque ele tem que olhar para ela como uma ferramenta. Com toda certeza. Que pode funcionar ou uma ferramenta que pode dar errado se acaso nós não participarmos e passar uma lei, não sei qual a palavra, o superlativo, assim, que a torne a mais infame possível em relação a isso. Com toda certeza, amigo. E aí, voltando à temática geradora de toda essa discussão, no ensino público, vale muito observarmos o cumprimento até 2016, com plenamente, ou seja, da Lei 12.711, que é a Lei das Cotas. Isto interfere no ensino público, sim. Por quê? Porque faz com que o ensino público tenha uma possibilidade de se estender até a universidade, porque o ensino público brasileiro estava fadado a permanecer ali, na educação básica e fechar o seu ciclo no ensino médio. Essa ascensão, essa promoção para o ensino superior estava cada vez mais rarefeita. Aí surgiram as políticas afirmativas e as políticas afirmativas traduzidas como lei das cotas. Claro que alguém vai dizer, você deve estar dizendo agora, mas eu sou contra a lei das cotas, porque isso retira o mérito e tudo mais. E entendemos isso. Mas entendemos também que você não pode tratar os desiguais com
a mesma forma de atuação. Eles só serão tratados igualmente, os desiguais, se você lhes der algo mais. Senão, não funciona. Essa política deveria ser transitória, sem dúvida nenhuma, até que a educação fosse competente o suficiente universal para não dentro do nosso termos país, né? mais a necessidade de uma vaga adicional, de uma vaga preferencial, em separado. Mas, enquanto isso não ocorrer, enquanto isso não se efetivar, esqueçamos. As cotas funcionam, sim, para um aprimoramento e uma extensão do ensino público. Porque senão o ensino público superior, o antigo terceiro grau, primeiro grau até a 8ª série, quando isto havia, segundo grau, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino, primeira série, que hoje o ensino médio, né? E depois nós tínhamos o terceiro grau. Para ascender ao terceiro grau e ter acesso à vaga pública, só mesmo se fosse oriundo de escolas particulares. Índices da Universidade Federal do Paraná, que conhecemos muito bem, Laércio e eu, pela familiarização com ela, por termos sido fruto dessa instituição, é simples. Observe, quando temos os dados da universidade antes da sistemática de cotas, que a UFPR amplia e traz essa sistemática em 2004, nisso, né? Pioneira. Em 2004, antes das cotas, o índice de alunos da rede pública que ingressavam na universidade até 2003 era de 18% a 26%. Porque oscilava, dependendo do curso. Menos de 18 um quarto, a 26%. Né? Então, você não tem sequer 30% das vagas. 70%, mais 70%, originários de escolas particulares. As cotas chegaram, 20 raciais, 20 sociais, e essas cotas fizeram com que, ao menos, se chegasse perto de 40%. Nunca chegou. Mas 36%. E não diminuiu a qualidade? Não. Quando você vai ver as notas atuais, isso tem diversos estudos, a qualidade não caiu. Em alguns casos, a nota da cota é maior do que aquele aluno. Reflita sobre o ensino público e como é possível entender que a melhoria do ensino público, que não seja só retórica, não adianta vir com essa conversa de Brasil, pátria educadora, só na retórica, só na frase de luminoso, de neon ou de para-choque de um caminhão. É mais do que isso. E nem novas leis que não servem para nada. Para nada. Tá certo? Só aí, amigão. Fechamos a conta? Fechamos. Grande abraço, a gente se vê na próxima dobradinha. Até mais.